Este programa é livre para todos os públicos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos lá? Capítulo 4 do Evangelho de São Marcos, versículos de 1 a 9. Outra vez, à beira-mar, Jesus começou a ensinar. Essa é uma coisa importante para nós, logo no início desse texto, né? Porque Jesus nos ensina a como vivemos nessa vida, de acordo com tudo que Ele tem para nos oferecer. A gente não pode esquecer que Jesus é um caminho. Ele já disse lá no Evangelho de São João, né? Eu sou o caminho. Então eu vou te ensinar a entrar por este caminho. Vamos ver qual é o ensinamento de Jesus. Colocou-se a ensinar e uma grande multidão se ajuntou ao seu redor. Por isso entrou num barco, sentou-se, enquanto toda a multidão ficava em terra, à beira-mar. E ele pôs-se a ensinar muitas coisas em parábolas. É uma maneira de Jesus ensinar. A parábola, minha gente, é algo simples. É uma maneira simples de Jesus nos ensinar. Porque ele pega algo simples do dia a dia, como nós vamos ver aqui, para explicar algo mais complexo. Assim facilita o nosso entendimento. E assim facilita também com que a gente, guarde na nossa cabeça e no nosso coração. Então preste bem atenção nessa parábola que Jesus vai nos ensinar hoje. Que muita gente já conhece, né? Que é a do semeador. No seu ensinamento, dizia: escutai, ou seja, preste atenção. Guarda isso que eu vou te dizer. O semeador saiu a semear. Ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e os passarinhos vieram e comeram. Outra parte caiu em terreno cheio de pedras, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda, mas quando o sol saiu, a semente se queimou e secou, porque não tinha raízes. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Estes cresceram e a sufocaram, e por isso não deu fruto. E outras sementes caíram em terra boa. Essas brotaram, cresceram e deram frutos 30, 60 e até 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Gente, essa parábola ela é conhecida por muitos de nós, né? E muita gente acha que aqui são 4 terrenos diferentes. Que o semeador saiu a semear e semeou num terreno com pedra, no outro com caminho, né? Com trilhas nesse terreno. Não, aí nós estamos falando de um terreno só. Então hoje, Paula, nós vamos ter aula de matemática aqui no Sorrindo para a Vida. Você que teve dificuldade em matemática aí na vida, nós vamos curar seus traumas, hoje nós vamos fazer conta. Tô nessa. Tá? Nós vamos fazer o seguinte, veja, nós temos um terreno só. E o que Jesus está dizendo é que esse terreno, nós se formos dividirmos em 4 partes esse terreno, ele tem uma parte boa só. Só uma parte boa desse terreno. Ou seja, 25% dele é bom, o resto é ruim. Porque a gente tem que entender como é que se plantava naquela época. Não é igual hoje, né? Hoje a gente prepara o terreno para depois semear. Naquela época não. O semeador pegava as sementes e o terreno sem preparo nenhum, ele ia jogando as sementes lá. Depois dava uma revirada na terra. Por isso que Jesus diz, olha, uma parte da semente caiu numa parte que está cheia de trilha nesse terreno. Já andou no terreno, quando ele fica cheio de trilha, é uma terra batida assim, né? Não tem mato. E aí o que acontece? O passarinho vê, a semente brilha, o passarinho vem e come aquela semente. Outra parte desse terreno estava cheio de pedra. A planta não vai sobreviver no meio das pedras, assim como no meio dos espinhos. Então esse terreno tinha trilhas, tinha pedras e tinha espinhos. O mesmo terreno. É um terreno só, minha gente. Um terreno ruim demais esse de Jesus, pelo amor de Deus. Terreno que só tem uma parte boa, só 25% do terreno é bom. Essa é a realidade. Jesus está dizendo, era um terreno ruim, tá bom? Só que Jesus fala assim, mesmo no terreno ruim, o sujeito colhe 30, 60 e até 100 por um. Quando a semente cai nessa partezinha pequena, boa que tem lá. Minha gente, deixa eu te contar um segredo aqui. Naquela época, um terreno todo bom, imagina um terreno todo bom, 100% perfeito. O sujeito colhia no máximo 30 por um.
No máximo 30 por 1. Então o agricultor, quando ouviu essa história, ficou maluco. Falou, peraí, se Jesus está falando que num terreno ruim desse, que só 25% do terreno é bom, o cara colhe até 100 por 1, eu no meu terreno todo bom, o máximo que eu colho é 30 por 1. Então o problema não está no terreno. O segredo está onde? Na semente. O segredo é a semente. Jesus falou assim, ó, se você jogar essa semente que eu te dou no seu terreno, imagina, nesse terreno ruim, o cara está colhendo 30, 60, 100 por 1, imagina se jogar no terreno todo bom. Um agricultor ficou maluco, eu quero essa semente. E aí nós precisamos entender, o que é o terreno? Os terrenos são os corações, os nossos corações, o meu e o seu. Eu não sei se o seu coração é todo 100% bom, o meu não é, infelizmente. Mas a palavra me garante que no mínimo 25% do meu coração é bom. Né, Sapo? Eu posso me achar a pior pessoa do mundo, mas Jesus está me dizendo, no mínimo 25% do seu coração é bom, ou seja, tem coisa boa dentro de você. Por isso que a gente não pode dizer, fulano não tem mais jeito, sabe aquela mala que você conhece, que é chato, que você conhece, aquela tia chata, a sogra que você não gosta, eu amo minha sogra. Sabe, você fala assim, isso é fulano que trabalha comigo, que fulano não tem conserto não. Você olha para a pessoa que está lá presa, no presídio, fala, isso fulano, mentira. Jesus está dizendo para nós não podemos perder a esperança, nem em nós e nem nos outros, porque existe terra boa no nosso coração. O segredo é essa semente cair na terra boa. Assim como o terreno é o nosso coração, a semente é a palavra de Deus. A palavra de Deus, semeada e caindo no lugar bom do coração, vai produzir muitos frutos. Por isso que nós não podemos desistir de ninguém. Porque aqui também tem outro personagem que nós não podemos esquecer. São os semeadores, o semeador. Nós também somos esses semeadores. Somos nós que temos que jogar a palavra, a semente da palavra no coração dos nossos. E nós não podemos desistir de ninguém. A princípio, primeiro, claro, você não pode desistir de você mesmo. Você tem que continuar fazendo seu estudo bíblico. Você tem que continuar rezando. Você tem que continuar a sua vida de fé em Deus. Independente da situação que você passe, você não pode desistir de você mesmo. A semente também precisa cair no seu coração e produzir 100% de frutos. Denis, mas você não sabe o que eu já fiz nessa vida. Eu não quero nem saber. Não sou padre, não atendo confissão. Eu sei da minha. Mas Jesus está dizendo, tem terra boa no seu coração. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Independente de tudo que é errado que você já fez no passado. Independente disso, tem terra boa no seu coração. Deixa a semente produzir o fruto necessário. E também, ao mesmo tempo, seja semeador. Semeie no coração dos seus. Semeie no coração daquelas pessoas que você menos tem esperança, inclusive. Que você já desistiu. Não desista de si mesmo e não desista das pessoas. Quantos casais que, às vezes, o marido já desistiu da esposa, a esposa já desistiu do marido. Esse aí não tem mais jeito. Às vezes falam palavras até pesadas, né? Isso é um traste. Você se casou com ele, esqueceu? Vocês são uma só carne. Você é a melhor pessoa que existe para jogar a semente no coração do seu cônjuge. Talvez você já desistiu de um filho, que talvez se perdeu por algum motivo ou outro na vida. Não desista dos seus filhos. A mãe e o pai, a oração de uma mãe e de um pai tem um poder que você não tem ideia. Não desista dos seus filhos. Tem terreno bom ainda no coração dos seus filhos. Não desista. Talvez você já está cansado, como a gente disse até no início do programa. Você já está cansado porque já está chegando fim do mês, está chegando o fim do ano. Mais um ano, talvez, que você não vê essa planta crescer, né? Mas não desista. Sabe por quê? Porque São Paulo já disse, uns plantam, outros regam. Talvez você não vai ver a conversão do seu filho, do seu marido, mas não desista. Por que eu estou dizendo isso? Tem uma serva de Deus
ela é francesa, ela se chama Elisabeth Lézard. Ela diz o seguinte: uma alma que se eleva, eleva ao mundo inteiro. A gente precisa cuidar dos nossos, de quem está ao nosso redor. Porque se essa pessoa se converte, ela ajuda na conversão do mundo inteiro. E essa mulher se casou com um sujeito que era católico e depois se tornou ateu. E esse sujeito ficou na cabeça dela a vida inteira para ela se tornar também ateia. E ela firme, cristã, católica, rezando pelo marido. E aí, essa mulher veio a falecer. E o marido não se converteu. Só que depois dela falecida, o marido, organizando as coisas em casa, achou o diário dela. E quando ele leu o diário dela, ele percebeu que conviveu a vida toda com uma santa mulher. Se converteu, se tornou dominicano, se tornou frei e viveu a vida dele para divulgar as obras e a espiritualidade propagada pela esposa. Ou seja, essa mulher em vida não viu a conversão do marido. Ela não viu o fruto. Ela não viu aqui na terra o fruto. Mas ela não desistiu. A gente não pode desistir nem de nós mesmos. Nós temos que lutar até o último suspiro, minha gente. E nós não podemos desistir dos outros. É isso que Jesus está nos ensinando aqui nessa passagem. Que há terra boa. O nosso papel é semear. Nós somos semeadores. A semente é a palavra de Deus. O terreno são os corações. Nós temos que aprender isso. A igreja não desiste de nós. Tem uma história muito bonita do Papa João Paulo II. Essa história veio à tona quando João Paulo II faleceu, né? Que um grupo de padres de um determinado país foi visitar aquela visita que os padres fazem ao Papa, né? Eles têm direito a uma visita ao Papa. E eles foram, claro, não eram da Itália, foram conhecer Roma, as igrejas de Roma, né? Rezar nas igrejas. E um daqueles padres, se eu não me engano, eles eram um grupo de padres dos Estados Unidos. Eu posso estar errando o país, mas eu acho que eles eram americanos. Ele encontrou lá um irmão de rua e reconheceu aquele irmão de rua. Ele disse: eu te conheço, você é padre, você estudou comigo no seminário. O que te aconteceu? Ele disse: não sou mais padre, eu larguei a vida de sacerdote, entrei numa vida toda errada e vim parar aqui, andando pelo mundo afora. Ele falou: não, pelo amor de Deus, você é meu irmão no sacerdócio, você se ordenou comigo. Peraí, eu estou indo lá no Papa agora com o grupo, mas eu volto aqui para te ver. Ele estava praticando a mendicância na porta de uma das igrejas de Roma. Esse padre foi até a visita com o Papa João Paulo II, mas não tirava o amigo dele da cabeça. Quando teve a chance de falar com João Paulo II, foi a primeira coisa que ele falou. Falou: Sua Santidade, eu acabei de encontrar um sacerdote que ordenou comigo, mas está vivendo aqui na rua de Roma, nas ruas de Roma, abandonou o sacerdócio e está vivendo uma vida muito confusa. O Papa imediatamente falou assim: traga ele aqui amanhã. E aí ele correu no amigo dele e falou assim: o Papa quer te ver. Ele falou: o Papa quer me ver? Eu sou um mendigo. O Papa, eu sou um padre que abandonou o sacerdócio. O Papa quer me ver? Ele falou: não sei de nada, só sei que o Papa quer te ver. Você vai comigo. E ele levou o amigo dele até o Papa. Chegou lá, o Papa falou assim para ele: você que é o amigo, professor, atenda a minha confissão. Ele falou assim: mas como? Eu não exerço mais o sacerdócio, eu sou mendigo, eu sou homem de rua, eu não posso. Como não pode? Se você for pedir para exercer o sacerdócio, para quem você vai pedir? Não é para mim? Então, pode atender minha confissão? E ele, claro, falou: posso. E ele atendeu a confissão de João Paulo II. E assim que atendeu a confissão de João Paulo II, saiu dali já de novo sacerdote e passou a ser padre auxiliar na paróquia onde ele era mendigo, que ele pedia, e especialmente para cuidar dos pobres daquela região. O que eu estou querendo dizer com isso? Com esse testemunho do Papa João Paulo II, São João Paulo II, que nós não podemos desistir. A igreja não desiste de você. Deus não desiste de você. Nós não temos o direito também de desistir das pessoas. Jesus foi até o fim. Ele deu a vida dele na cruz por nós, para nos salvar. Ele não desistiu. Nós também não podemos desistir da nossa vida. Nós não podemos desistir dos nossos sonhos. Esse homem talvez já tivesse desistido do sonho dele, lá do início.
o sonho do sacerdócio, a vocação. Tantos jovens que talvez já desistiram da vocação. Tantos adultos que já desistiram da própria profissão, estão trabalhando, mas empurrando com a barriga, empurrando a vida com a barriga. Já desistiram da vida. Não é? Como diz um ditado lá em Minas, para morrer só falta cair. Não desista. Não desista da sua vida hoje. Recomece hoje. Não espera amanhã, não espera o próximo mês, não. Não é igual todo mundo vai fazer dieta, né? Vamos começar segunda-feira. Não, vamos começar mês que vem. Falar, mas já está Natal, vamos deixar para janeiro. Não, nós estamos falando da tua vida. Recomece hoje. Por quê? Porque você vai deixar a semente cair no seu coração. Não desista. Padre Jonas desiste de alguém, Paula? O Monsenhor Jonas não desiste de ninguém. Eu estou cheio de testemunho na cabeça agora, não estava preparado, não vou contar, tá? Eu ouvi um testemunho uma vez muito bacana, de um senhor que veio à Canção Nova sem querer vir. Ele veio porque ele estava abandonando já a esposa, no álcool, no jogo, e perdendo a família, 2 filhos lindos. Eu ouvi isso desse homem. E ele disse que uma vez a mulher dele, uma mulher de oração, falou assim, eu quero ir à Canção Nova. Dava para vir de carro, uma região próxima. Falou assim, mas ela não dirigia na estrada. E falou, você vai ter que dirigir para mim. Ele veio, trouxe a família, claro, deixou a família lá no Rincão, era um rincãozinho aqui, e foi para a cidade procurar um boteco. Só que quando ele estava indo, ele lembrou, poxa, deixei a carteira no carro, vou ter que pegar a chave do carro está com a minha esposa. Voltou aqui na chácara, estava começando a pregação de um senhor chamado Padre Jonas Abib. E esse homem entrou no recinto, só que ele não ficou de frente para o palco onde o Padre Jonas estava pregando, porque ele nem sabia quem era Padre Jonas, não sabia o que era a Canção Nova, a esposa que sabia. E ele ficou de costas para o palco, para ficar de frente para a família, para pegar a chave na bolsa da esposa. Naquela hora, o Padre Jonas estava lendo, começando a sua pregação, estava lendo a palavra de Deus. Só que ele estava lendo no finalzinho da página e ele ia continuar a leitura na página seguinte. Então ele disse para o povo assim, vira a página. Aquele homem tomou um susto. De costas, sem saber onde ele estava direito, sem saber quem era o Padre Jonas, ele falou assim, vira a página? E olhando para a família dele. Ele falou, eu preciso virar a página da minha vida. Eu preciso começar de novo. E se virar a página é para mim. Eu preciso parar de beber, largar o jogo. Estou perdendo minha esposa, estou perdendo meus filhos. Saio dali atordoado com esse virar a página. E ele fala no testemunho dele, eu não sei que passagem bíblica estava sendo lida. Mas veja, minha gente, por isso que a semente é a palavra de Deus. A palavra de Deus não foi nem lida para esse homem. E ela teve o poder de mudar a vida dele. Imagina se a gente ler e estudar a palavra de Deus de verdade. O que ela não pode fazer na nossa vida, já que existe uma parte boa no nosso coração. O que ela não pode fazer na vida dos nossos. O poder da palavra de Deus. Que não cai na terra sem produzir fruto. E aquele homem realmente mudou a vida dele. Por isso que nós não podemos desistir. Por isso que nós precisamos fazer o bem. A Canção Nova não desiste. Minha gente, vou dizer para vocês, eu não estou sempre aqui, está sempre o Márcio aqui, e estão essas meninas aqui, uma do lado direito, outra do lado esquerdo. O maestro, o músico, mas essas meninas estão sempre sorrindo, todos os dias felizes da vida, estão felizes mesmo. A gente encontra aqui, é um clima maravilhoso, tá? Quero dizer para vocês. Mas vocês acham que é fácil? Eu me coloco no lugar delas aqui. Elas não vão admitir isso, tá? Estender a mão todos os dias e mendigar, porque é mendicância. Mendicância é pedir por uma causa boa, pedir pela vida. Você acha que é fácil? Acordar todo dia. É só por Deus mesmo. Acordar nessa felicidade que essas meninas trazem pra gente durante o dia todo. Isso faz bem durante o dia todo, né? Você acha que é fácil? Não é. Mas por quê? Porque a Canção Nova, e elas são Canção Nova, não desiste de você. Por isso que a Canção Nova está 24 horas no ar. Semeando essa palavra. Ensinando a você também a semear essa palavra. Primeiro, a acolher essa palavra na sua vida, para ela dar frutos 30, 60, 100 por um. Mas ao mesmo tempo, também está te ensinando a fazer isso, a não desistir dos seus, não desistir do seu casamento, não desistir dos seus filhos, não desistir da sua vocação, não desistir da sua profissão. Não desista, é a palavra de hoje.
Não desista. Assim como a Canção Nova evangeliza 24 horas. Por quê? Porque não desiste de você. Assim como a Canção Nova, a Paula mostrou muito bem, faz obras sociais. Porque nós não desistimos das pessoas. E olha, a maciça maioria das pessoas atendidas pelas obras sociais da Canção Nova, que você ajuda a manter, são pessoas que não teriam condições de ir a um médico. São pessoas que não teriam condições de colocar o filho numa boa escola, de ter trabalho de assistência social como aulas de música, aulas de esporte. Nós temos um trabalho com esporte com crianças hoje, com mais de 500 matriculados, todas crianças carentes. Tiramos essas crianças da rua e colocamos dentro de um esporte para aprender a trabalhar em equipe, disciplina. E é cada história mais linda do que a outra. Isso é não desistir das pessoas. Você não pode desistir. Não desista de você. Não desista dos seus. E eu também já aproveito para te pedir, não desista da Canção Nova. Quantos que às vezes assistem, usufruem de tudo que nós temos para oferecer, e é isso mesmo, usufrua. Mas às vezes desistiu de ajudar. Porque fala assim, eu tenho R$5 para fazer um Pix. R$5 não é nada. Sabe aquela mulher que eu falei, que não viu a conversão do marido em vida? Ela diz um dia o seguinte: nós não sabemos todo o bem que fazemos quando nós fazemos o bem. Nós não sabemos o que isso pode gerar. O que uma ajuda de R$5 que seja, você não sabe, isso pode ajudar a manter um lanche de uma criança. E lá, a gente dá o lanche para as crianças, e às vezes alguns falam assim, eu posso levar também para o meu irmãozinho, que não tem em casa. Isso é muito comum. A gente já sempre compra o lanche e uma quantidade a mais por conta dos vínculos familiares. É nossa preocupação também os vínculos familiares. Sabe, Paula, Valdênia e os demais? Teve uma vez que uma criança, assim que as aulas voltaram a ser presenciais na nossa escola, uma criança de 6 anos, saiu correndo da sala, pelos corredores da escola. Difícil contar a história porque eu tenho criança também na mesma idade, desculpa, gente, eu sou chorão, né? Mas é porque é o que a gente encontra, é o que a gente vive todo dia, tá? E essa criança saiu correndo pelos corredores da escola. Aí, claro, a gente tem lá os agentes escolares, né, que cuidam dos corredores, para as crianças ficarem seguras. A agente escolar foi até a criança, junto também com a professora, e falou assim, mas por que você saiu correndo? O que foi? O que aconteceu? E ela estava chorando muito. E ela disse assim, olha, eu estou com saudade do meu pai e da minha mãe. O pai e a mãe dessa criança faleceram de Covid. E ela vivia com a avó, muito bem cuidada pela avó. E a avó disse assim, minha filha, quando você sentir muita saudade do seu pai e da sua mãe, corre para a capela. Lá na sua escola tem capela, porque Jesus vai cuidar de você. E ela saiu correndo pela escola procurando a capela. Ela falou, tia, eu estou procurando a capela, porque eu estou com muita saudade do meu pai e da minha mãe. Eu tenho filho pequeno, eu tenho filho de 5 e outro de 2 anos. Isso me marcou profundamente. Uma criança. Eu não posso desistir dessa criança. Meu trabalho todos os dias na Canção Nova, com a área social da Canção Nova, quando eu sento lá, quando eu estou desanimado, quando eu estou cansado, que é comum a gente às vezes cansar, desanimar, eu lembro dessa menina e penso, eu não posso desistir dessa menina. Não posso desistir dela. Porque como disse Elizabeth Lézard, uma alma que se eleva é o mundo inteiro que se eleva. Quando nós fazemos um bem, pequenininho que seja, nós não sabemos a proporção desse bem na vida do outro. Então eu te peço, não desista. Primeiro, não desista de você. Não desista da sua vida. Você que está pensando talvez até em suicídio. Já cansou, desanimou. É uma coisa atrás da outra, não para. Não desista. Jesus não desiste de você. Você que já desistiu talvez dos seus, não desista. Olha para a sua família, olha para os seus, não desista. E você que já desistiu da Canção Nova, não desista. Olha para o Padre Jonas, incansável, nosso querido Padre Jonas, que nos ensina também a sermos incansáveis.
Não desista. Semeie, seja esse semeador. Sorria para a vida, para que você veja, e que você tenha essa graça. Eu peço essa graça a Deus, que você tenha a graça, que se for vontade de Deus, você veja os frutos. Alguns não veem, né? Ou vão ver lá do céu, vão ver sim, mas que você veja. Peça essa graça a Deus, de ver os frutos ainda na sua vida, na sua família. Deus ouve as nossas orações. Então não desista de você, não desista dos seus, não desista de nós, né? Porque nós não vamos desistir de você. A Canção Nova não vai desistir de você. É 24 horas a internet, 24 horas a rádio, 24 horas a TV e também 24 horas as nossas obras sociais. Vamos atender a todos que nós pudermos e conseguimos, graças também ao bem que você faz e que você não tem noção do bem maior com o qual você alcança a tantas pessoas. Amém.